Irmãos, nós estamos fazendo a campanha 21 dias para revolucionar sua célula. E nós estamos no 15º dia. Hoje é 15, então falta 16, 17, 18, 19, 20, 21 e acabou. Nas campanhas que nós fizemos, sempre teve sucesso, mas algumas pessoas têm mais e outras menos. O seu sucesso na campanha e na sua célula depende de o quanto você crê que essa palavra é de Deus para a sua vida. Você crê que essa campanha é de Deus para edificar a sua vida e sua célula? Do quanto você gera essa expectativa em Deus, é o quanto Deus vai fazer em você. Quantos receberam milagres, cura, libertação aqui na campanha do Hamilton? Obrigado, Paulo. Depois vê o ar lá, que eu acho que está frio um pouco, não está, irmãos? Um pouco geladinho, as irmãs reclamam demais. Tem uns que não reclamam, mas diminui. Esqueci até que eu estava falando. O quanto você recebe? O Hamilton. Quando você vem com expectativa de Deus na igreja, Deus derrama sobre você, porque Deus age na sua vontade, na sua expectativa. Ele não pode arrombar a porta. Quem arromba a porta é o diabo. Ele que é o imperador das trevas. Ele toma a força. Mas Deus não, Ele bate suavemente. Então, de acordo com quanto seu coração está aberto, é o quanto você vai receber de Deus. E eu vou te dizer uma coisa: essa noite, você não pode sair daqui sem saber qual é a verdadeira igreja. Tem tanta igreja por aí. Qual que é a certa, pastor? A igreja verdadeira que está na palavra, é a que Jesus deixou. Não é prédio, não é ajuntamento de gente, não é edifício. A igreja somos as pessoas. Diga: a igreja somos nós. Nós fazemos acontecer o reino de Deus aqui na terra. E hoje nós vamos ver sobre isso, sobre o governo do rei na vida da eclésia. Mas antes disso, nós precisamos gerar fé. Nós precisamos abrir para o que Deus quer falar conosco. Essa campanha não vai passar em branco na minha vida. Eu já tenho recebido demais. Às vezes eu começo a orar, irmão, já começo a falar em línguas, porque eu tenho sido muito edificado pessoalmente na palavra. Deus trazendo de novo essa revelação para nós, para o nosso coração, para o coração da igreja. E você não pode ficar fora disso. Se existe um Deus e existe uma igreja, existe a igreja verdadeira, e você precisa fazer parte dela. E nós vamos começar a fazer parte agora. Mateus capítulo 7. Aliás, Colossenses 1,13. Está ali já, né? Pode pôr o versículo para nós, irmão, porque aí está incompleto. Colossenses 1,13. O qual nos tirou da potestade das trevas, do reino das trevas, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Amém? Só esse mesmo. Irmãos, a primeira revelação que nós temos quando nós chegamos na igreja, que você precisa ter, é que o amor de Cristo nos constrange a fazer a vontade do Pai. Quando Deus te alcançou, Ele te alcançou para um propósito. Nós não estamos aqui mais para fazer o que nós queremos. Você antes trabalhava na frota de ônibus do Satanás. Era a frota de caminhões de Satanás.
Você usava seu caminhão para roubar, levava mentira para lá e para cá, e fofoca. O seu comércio era fofoca, seu comércio era mentira, seu comércio era roubar, seu comércio era se prostituir, usar o seu carro para o benefício próprio. Seu comércio era esse, mas agora você está no reino da luz. Você está na frota agora de Jesus. Você trabalha agora para o rei. E não adianta mais a gente querer roubar com o caminhão do rei, porque o rei sabe tudo. Quando ele te trouxe para Cristo, ele falou: agora você tem um carro, e você está na garagem de Cristo, você está na frota de Cristo, você tem um lugar no estacionamento de Cristo, você é de Cristo. Mas para o carro andar tem que ter gasolina. Para o carro sair do lugar e você começar a fazer coisas no reino, precisa de você ligar a chave, pelo menos. Ser salvo é de graça, mas você conquistar posições no reino para Deus e fazer a vontade de Deus exige esforço. Você foi transportado para um reino diferente. Você não está mais no reino em que você é o dono de si mesmo. Quem é o rei sobre a sua vida? É a palavra, é o Senhor Jesus, amém? Ele comanda as suas ações, Ele comanda o que você vai fazer, em que hora, em que tempo, em que oportunidade. E orar é a primeira coisa que um cidadão do reino faz, para saber a vontade do Pai. Ontem nós tivemos a palavra sobre isso, sobre a oração. E o Pai Nosso fala isso: venha o teu reino, seja feita a tua. Se é cristão, você vive isso dia a dia na sua vida. Você não vive a sua vontade, você não vive as suas coisas, o seu reino, você não constrói coisas para si. Você agora pertence a Deus, e você constrói coisas para Deus. Aleluia. Você precisa ter revelação sobre isso, porque muitos conhecimentos já tem. Tem até gente que não quer participar da igreja, porque ele sabe que quando chegar lá ele vai ter que deixar tudo aquilo que ele fazia antes. E eu valorizo isso. Eu acho que é mais honesto você falar: não quero pertencer a eclésia nenhuma, se for para continuar bebendo, fazendo, roubando, mentira e devendo para todo mundo. É mais honesto do que você vir para a igreja e se tornar um fariseu. Mas eu desafio você a se tornar um cristão verdadeiro, porque é esse que Jesus está procurando. É esse que Ele quer edificar a igreja dele. Pessoas que realmente fazem diferença nessa terra. Mas pastor, me falaram que era no descanso. Afinal de contas, eu não tinha que fazer no descanso de Deus, e agora tem que ganhar por esforço? Tem aquele versículo que fala assim, pode passar, irmão. Você conhece, volta aqui, você reconhece a autoridade do reino através da eclésia que você faz parte? Essa igreja aqui, você acha que é uma agência do reino de Deus? Eu lembro que quando o pastor Carlos, ele queria abrir um trabalho lá no Jardim Mossoró, no Cochipó, eu fui para lá. Eu fui um dos primeiros também a ajudar ele lá no Jardim Mossoró, São Gonçalo, ali em Cuiabá. Ele alugou uma salinha, irmãos, pequena, cabiam umas 20 pessoas. Você lembra disso, apóstolo Neide? Você lembra? O apóstolo lembra. Eu chegava lá naquela salinha de 20 pessoas no domingo à tarde, que o culto era o domingo à tarde, tipo assembleano, né? Fazia aquele movimento danado ali em volta, chamava gente. Será que isso aqui é igreja? Essas 20 cadeiras aqui, não parece nada com a igreja lá. Lá a igreja é tão grande, né? Tinha toda a estrutura ali, só tinha eu e microfone.
Será que a igreja é isso aqui? Então muitos agora podem estar pensando isso. O que é a igreja? A igreja são as pessoas. E onde você estiver com o coração centrado na vontade do Pai, ali é a igreja. Hoje eu tenho plena certeza que a sua casa é uma igreja. A célula é a parte principal da igreja, é o que move esta igreja aqui. Porque é ali que acontece realmente a consolidação, o discipulado e o crescimento da igreja. Aqui você recebe palavra, ministração, muitos vêm para Cristo, mas é na célula que a igreja é edificada. Então eu creio sim que nós somos a agência do reino, amém? Agora, voltamos àquela pergunta que eu te fiz. Será que eu tenho que ganhar por esforço? Ou é no descanso de Deus, no descanso? Eu aprendi, pastor, que a gente tem que entregar para Deus tudo. Eu aprendi que nós temos que deixar na mão de Deus. Mas deixar na mão de Deus é orar. E orar exige esforço. 5 da manhã, quinta-feira. Quem virá? Não precisa levantar a mão. Eu não quero que você caia na mentira. Porque eu levantei a mão da outra vez que vinha e o despertador não tocou. Ó, desculpa, né? De aleijado. Mas foi realmente. E eu não vim. Então exige um certo esforço. Você tem que ligar a chave, você tem que pôr combustível no seu carro para que ele ande. Eu quero sucesso, eu quero a bênção, eu quero fazer a vontade do Pai. Põe a gasolina, vem orar. Ligue a chave, comece a decretar, comece a profetizar. Entendeu? Você é carro, mas você precisa de gasolina. Então é por esforço ou é no descanso? É no descanso, mas com esforço que depende de você. O maior esforço Deus já fez. O maior sacrifício Jesus já fez. Na verdade, os resultados, irmãos, é pela misericórdia. A gente faz tanta coisa errada às vezes, né? E no final das contas, as pessoas ainda convertem. Ainda aceita Cristo e fala, não, eu quero seguir a Cristo, porque Deus trabalhou no coração dela, para que ela não visse o homem, visse a Deus. Assim é a igreja verdadeira. É a igreja que tem consciência que nós estamos na dependência de Deus. Eu perguntei para o colega esses dias, estava tendo uma reestruturação na empresa lá, cortaram sobreaviso, cortaram hora extra, eles preocupados, e agora o que vai acontecer? Nosso salário vai cair, e agora vai reduzir tantos por cento, e eu não sei o que, eu estou na roça, o que eu vou fazer? Eu já estava dependendo dessa oferta, desse salário. Já aconteceu isso com você? Eu falei assim, olha, meu patrão é Deus. Regalaram o olho assim. Nunca vi eles prestando tanta atenção em mim igual nessa hora. Meu patrão é Deus e eu estou confiante. Eu vou fazer a minha parte e Deus vai tomar conta do resto. Tem coisa que não está no seu domínio. Aí ele falou assim, engraçado, né? Ele falou assim, eu não confio nem no motorista que está do meu lado, vou confiar em Deus que eu nem vejo. Mas eu falei para ele, isso é fé. Isso é acreditar nas coisas que não se veem. E você tem que andar por fé. Porque andar por vista está cansando. Está cansando andar por vista. Tentar fazer as coisas nas próprias vontades, no próprio eu, está cansando. Tentar explicar as suas ações, por que deu certo, por que não deu errado, eu fiz assim, mas deu errado, fiz assim, mas deu certo. Não está fluindo. Não está indo para frente. É melhor andar por fé. Porque você faz oração, você entrega para Deus o seu caso, e Deus vai te conduzir para onde Ele quer. Se é mais para baixo, é Deus que está te levando. Se é mais para cima, é Deus que está te levando. Eu digo uma coisa, você vai receber bênçãos de Deus, você vai receber prosperidade, você vai receber curas e milagres, e o emprego que você precisa. O irmão procurou hoje ali e falou, olha, estou desempregado, e esse mês não tem como pagar o salário, mas eu creio em Deus que Ele vai prover. Essa é a certeza do cristão. Eu vou correr atrás e Deus vai abrir as portas. Eu sei que Deus está do meu lado.
porque eu estou fazendo a minha parte. Então você vai receber bênção, você vai receber cura, você vai receber todas essas coisas. Eu creio em Deus, mas o mais importante é você estar no centro da vontade dEle. Amém? Então, é ganhado por esforço, nós temos a chave, mas você tem que ligar a chave, porque o reino é ganhado no descanso de Deus, mas com o seu esforço, a sua parte é orar, é entregar para Ele. Você já entregou para Deus o seu problema? Você já entregou para Deus as suas limitações, a sua dificuldade? É hora de entregar. Quando você entrega, aí Deus começa a trabalhar. Aleluia? Primeiro passo, você precisa entender sobre o reino, sobre o governo de Cristo. A eclésia sabe que tem um rei, essa é a sua parte. Você tem que saber que quem governa a sua vida não é você, é um rei, o rei Jesus. Ele é o Senhor da igreja, Ele é o Senhor de todas as coisas. Ele, não somos nós que somos dono da igreja, a igreja é do apóstolo Omar, não é. Ele tem plena consciência, como eu, de que o mover de Deus aqui acontece em todas as pessoas. Irmãos, é profetas, é evangelistas, é pessoas que sabem ganhar, tem um dom de cura, é vários ministérios. E se você não tiver plena convicção de que você faz parte da eclésia, de que Deus te chamou para um propósito aqui, qualquer coisa pode desviar o seu caminho. Você pode desviar sua mente para outras coisas, objetivos pessoais, objetivos de carreira, objetivos de satisfazer outras pessoas. Precisa ter convicção de que você tem um rei, ele governa sobre a sua vida, e você faz o que o rei quer. É imperativo. O verbo no imperativo não tem a primeira pessoa. Quem é professora sabe disso. Na Bíblia tem muitos verbos imperativos. Ide, fazei discípulos. É uma ordem, é imperativo. Amai-vos uns aos outros. É imperativo, é uma ordem. Buscai primeiro o reino de Deus. É imperativo. Não tem eu na jogada. Porque quando você age, aí já você não manda em você mesmo, você não dá ordem para você, porque quando você quer, você já faz. Então não tem verbo imperativo para o eu. O verbo imperativo é sempre da segunda pessoa para baixo, é sempre de Deus para nós. Isso faz de você o quê? Um cidadão do reino, um agente do reino aqui na terra. Amém? Então não tem como eu querer ser o centro, governar a minha vida. Nós temos um rei, nós temos um Senhor, e nós agimos pela vontade do nosso rei. Aleluia? Falar é fácil, vamos para a atitude, mas no final você vai ter revelação disso, como realmente se tornar um agente do reino. Então, você precisa ter esse conhecimento, não só teórico, mas de vivência. Não só conhecimento comunicado, mas conhecimento revelado, algo que você experimentou. Uma coisa é eu falar para você, olha, churrasco é muito bom. A outra coisa é você pegar um churrasco, cortar ele e comer. Olha, o encontro é muito bom, você precisa ir. Em agosto, em nome de Jesus, nós vamos saudar as dívidas, apóstolo. E vamos ter um encontro. Você precisa ir. Uma coisa é eu falar para você, agora, outra coisa é você experimentar. Quantos dizem glória a Deus? Uma coisa é você ouvir falar o que as pessoas falaram, outra coisa é você ver, não é verdade? Você sentir o que Deus está fazendo, você participar do agir de Deus. E é isso que eu quero para a sua vida. Não experiência de ouvir falar, não experiência de conhecimento, não experiência superficial. Você tem que ter experiências profundas com Deus. A mensagem central da Bíblia são 3. Primeiro, Cristo. Diga Cristo.
Segundo, a igreja, diga igreja. E terceiro, o reino, diga reino. A Bíblia toda, o objetivo da Bíblia é falar sobre essas três coisas. Jesus Cristo, Ele está desde Gênesis até Apocalipse. A noiva, a igreja, está desde Gênesis até Apocalipse. Deus escolheu um povo, preparou um povo para ser santo adquirido, no qual Ele ia exercer o reino. E aí entra o terceiro centro da Bíblia, que é estabelecer o reino. Estabelecer o que Deus quer fazer, o governo de Deus na terra. Quando os reinos eram conquistados, os reis traziam povos que moravam junto com aquela população, e a cultura começava a ser influenciada, as pessoas começavam a ver que era diferente, as pessoas começam a viver aquele novo reino, aquele novo governo. E o reino de Deus é isso. É você experimentar na prática o que Deus quer fazer. Mas eu te pergunto, os homens têm conseguido implantar o reino? A igreja vai implantar. Muitos homens têm falhado, a humanidade tem falhado, mas nós como igreja, nós vamos implantar o reino de Deus na terra. Quantos creem nisso? Aleluia. Se não tivermos revelação de quem é Cristo, jamais poderemos ser essa pedra viva. Deus não vai usar material de segunda. Deus não vai usar caminhão com pneu furado. Deus não vai usar caminhão sem combustível. Eu vou fazer no descanso, mas eu vou pôr combustível no meu carro. Pastor, mas tem a outra igreja lá que a gente chega lá, ó, ele já põe você lá na frente para cantar. É tão bom lá. Ele já põe você para ser obreiro. Tem aquela outra igreja mais fácil, ninguém faz nada. Por que a gente não faz isso aqui? Porque não é a vontade de Deus. Se você tem um filho, uma filha, e você quer que ele cresça, você não fica passando a mão na cabeça dele. Você dá o que ele precisa, mas você também ensina ele a crescer, a fazer, a ser um homem, uma mulher formado, que sabe viver, não é verdade? Se você não tem todo o recurso, meu irmão, minha irmã, não se preocupe. Puxa vida, estou exigindo demais dos meus filhos, né? Nessa crise, faz tempo que eu não dou um presente bom para eles. O melhor que você pode dar para eles é os valores cristãos. Meus pais não puderam dar muita coisa para nós, mas eles deram valores cristãos e educação. Isso fez toda a diferença. Não tenha medo. Puxa vida, eu estou em falta com meus filhos, não posso disciplinar, coitadinhos. Não tenha medo disso, porque se eles crescerem, eles vão ser bem-sucedidos. Não estou falando de espancar, é claro, né, irmãos? Você está entendendo. Mas disciplina faz parte do crescimento. Deus quer que você cresça. Deus quer que você saia do comodismo. Deus quer que você aprenda a palavra, tenha a revelação do que Deus quer. Aleluia. Você precisa ter isso, revelação do que Deus quer. Quem você diz que Jesus é? Essa é a grande chave. Essa é a grande pergunta que você tem que responder. Porque Jesus, ele estava indagando os discípulos. No texto chave, que é lá em Mateus 16, ele fala isso. Quem dizem as pessoas que eu sou? É um profeta, é um sacerdote. Aquele livro, pastor, Jesus, o maior líder que já existiu. Jesus, a inteligência emocional de Jesus. Jesus, o profeta das obras. Tudo isso Jesus foi. Mas a coisa mais importante que Jesus veio fazer aqui não foi isso. Foi estabelecer o governo de Deus nas nossas vidas. Foi para que você e eu também pudesse fazer o que Ele faz. Você já está conseguindo levantar a sua família, ser agente do reino na sua célula, operar milagres, maravilhas, libertação. Você já está conseguindo ser instrumento de Deus para libertar os cativos? Se não, você está crescendo, você está no processo. E para ser pedra viva no edifício de Deus, você tem que ter revelação disso. Eu faço parte. Eu estou prejudicando ou eu estou
ajudando. Eu sou vaso de desonra aqui nessa igreja, ou eu sou vaso de honra? Eu quero ser usado, irmãos, como vaso de honra, e não vaso de desonra. Eu quero ser um exemplo de alguém que faz coisas boas. Você não quer ser também? Amém? Você quer ser um vaso de honra ou vaso de desonra? Vaso de honra. Esse é uma praga, viu? Veio para a igreja, disse que converteu, chorou lá na frente, se derramou, disse que ia voltar para a mulher e tal. Dali um mês, aquilo lá não deu nada. Continua na mesma, voltou para a cachaça. Você continua sendo um exemplo, mas um péssimo exemplo. Você continua sendo um exemplo, mas para que ninguém caia nisso. Que tipo de exemplo você quer ser? Que tipo de igreja você quer ser? Aleluia? Quem você diz que Jesus é? A eclésia precisa fazer a vontade do rei. Diga, toda prática sem verdade, e toda verdade sem prática é religião. Deixa eu te explicar isso. Tem muitas igrejas que têm muita prática, mas não tem verdade, não tem ensino. Fazem cada coisa louca, cada coisa que não tem nada a ver com a palavra. Sabe o que é isso? Misticismo. É você pegar a sua experiência que você teve e transformar isso numa doutrina para ensinar outros a fazer a mesma coisa que você faz. Isso é misticismo. Aquela pessoa não sabe nem o que está fazendo. O que você está fazendo? Não sei, mas o líder faz, eu faço também. Meu guia espiritual mandou chupar sangue de galinha, eu vou chupar também. Nem sabe. Se ele soubesse pelo menos que o sangue é vida e que aquele sangue é consagrado a demônios, ele saberia o que ele está fazendo, mas nem isso ele sabe. Isso é misticismo. Há muitas igrejas místicas que, baseado na experiência que as pessoas têm, o líder teve aquela experiência, transforma na doutrina e vira uma igreja. Você não está aqui para isso. Isso é religião. Há também aquelas igrejas que é cheia de verdade, né? Cheia de ensino, mas na prática nada acontece. É o amor de Deus? Não tem amor de Deus. As pessoas só se reúnem no Natal para celebrar a virada do ano e acabou. Cheia de verdades, mas na prática não acontece nada. Isso também é religião. Isso é farisaísmo. Os fariseus estavam colocando carga sobre os outros que nem eles mesmos não cumpriam. Eu não posso, nem você, discipulador, exigir dos seus líderes coisas que você não faz. Se a eclésia é verdadeira, se o reino de Deus é verdadeiro, então você estaria aqui na torre de oração, porque você crê que é a verdade, você tem revelação disso, e você não pode exigir que as pessoas venham na torre de oração se você não vem. Aleluia. Isso é eclésia, isso é igreja que nós queremos edificar. Não é igreja de falsidade, não é uma religião. Nós queremos que o reino seja estabelecido. É a mesma coisa para mim, pastor, você vai ver que não. No final você vai ver que não é a mesma coisa. Somente no centro da vontade do rei podemos conduzir a humanidade ao senhorio de Cristo. A religião tentou, pessoas tentaram, você está berrando de gritar lá na célula, mas tem gente ainda que não se submete ao senhorio de Cristo. Porque você precisa ter revelação do que realmente ser igreja. Não adianta o pastor gritar, não adianta berrar, porque isso tem que entrar no seu coração, no coração de cada um. Eu faço parte da igreja, eu sou pedra viva, eu sou agente do reino, eu sou aquele que Deus vai usar nesses dias para libertar pessoas, eu sou aquele que Deus vai usar nesses dias para fazer a vontade de Deus, fazer o bem.
e não o mal. Se você tem isso no seu coração, algo começa a acontecer. E aquilo que era uma barreira para você, como por exemplo falar. Muitos têm dificuldade de falar. E eu tinha essa dificuldade. É uma limitação que te prende, né? Às vezes você quer falar uma palavra de vida, quer compartilhar, quer falar o que Deus fez, mas não sai nada, não tem coragem. Isso se torna algo inferior quando você coloca Cristo no centro da sua vida. Porque o seu eu vai estar lá embaixo. O seu medo, as suas frustrações, suas limitações ficam lá embaixo. Você só pensa, eu estou aqui porque eu sou agente do reino. Eu não estou aqui fazendo a minha vontade. Quando seu patrão fala para você, vai lá e faz isso. O que você vai lá? Você vai lá e cobra R$1.000 daquele homem. Você vai cobrar, agora vai cobrar para você. Aí você já treme todo, né? O que será que esse cara vai pensar? Mas seu patrão mandou, você vai. Não, ele mandou fazer, eu faço. Meu pai mandou eu fazer, eu vou. Até coisa errada que o pai manda fazer, a gente faz. Porque foi ele que mandou. Não é assim? Então, quando aparecer alguém para orar, você ora por ele. Porque não é você que vai fazer. Quando aparecer um momento de oportunidade para falar, você fala. Igual eu falo. Não, Deus que é o meu patrão. Fala isso lá no serviço para você ver. Isso vai já gerar um testemunho, uma oportunidade de testemunho na sua vida. Então, quando você tiver Cristo no centro da sua vida, e a vontade do Rei estiver no centro da sua vida, você vai conseguir implantar o senhorio de Cristo. Buscar o reino de Deus deve ser a nossa prioridade. Muitos passam a vida buscando coisas. Eu preciso conquistar isso, eu preciso ter uma casa, eu preciso ter um carro, mas pastor, nem isso eu tenho. Nem isso eu tenho. Você quer que eu vou buscar fazer outras coisas que nem isso eu tenho. Não tenho onde pôr minha família. Não tenho carro para ir para o serviço. E você quer que eu ainda me envolva mais, gaste mais tempo com coisas do reino. Esse negócio de célula que vocês inventam. Irmãos, é o primeiro lugar na sua vida. É o reino de Deus. Quando você enxerga, tem revelação disso, todas as outras coisas ficam ofuscadas para você. E depois nós vamos ali fora, e eu vou te apresentar os fracassados, que investiram no reino e não deu certo. Não tem. Vai ser uma sala vazia. Porque todos aqueles que investem em primeiro lugar no reino, Deus abençoa, Deus prospera. Então vale a pena você ter convicção disso, de que o reino vale a pena, o reino vai acontecer quando nós tivermos revelação. Em Mateus 7, 20 a 25, tem um texto que diz assim: pelos frutos os conhecereis. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Não adianta, irmãos, fazermos muitas coisas nessa vida se não fizermos o que Deus quer. Você pode ter uma família bem-sucedida, você pode ter uma família estruturada, você pode ter filhos prósperos, você pode ter riquezas, bens e todas as coisas, e até uma aposentadoria. Mas você pode se frustrar em ver que tudo isso não valeu a pena. Que tudo isso vai ficar. Que tudo isso não passa de ilusão na sua cabeça. Que alguém plantou, que a mídia plantou, que a sociedade plantou, que o homem bem-sucedido, ele tem que ter um carro do ano, que ele tem que ter uma casa na praia, que ele tem que viajar todo ano, que ele tem que ser uma profissão bem-sucedida. Que ilusão, que ilusão, que ilusão que nós estamos buscando, irmãos. A verdade é que Deus quer o reino acontecendo hoje, agora, aqui, na sua casa, no seu lar, na sua família, nessa igreja aqui.
Pode passar. Nossa busca não é a chave do sucesso, a palavra de fé e um remédio para as dores. Essa semana eu visitei o Templo de Salomão lá em São Paulo. Tive oportunidade de viajar a trabalho. E ou eu ia no Allianz Arena ver o jogo do Palmeiras, ou eu ia na Universal ver o Templo de Salomão por fora, que lá é um ponto turístico agora. Aí resolvi ir no Templo da Universal, que é grande. A altura assim de 18 andares parece o prédio, equivalente a um prédio de 18 andares, iluminação, tudo de primeira. Só as cadeiras lá dentro custaram 22 milhões de reais. O prédio todo custou 680 milhões. Veio oliveira lá do Uruguai, veio pedra de Israel, veio, olha, não, é lindo. Na verdade você fica até meio empactuado com aquele prédio. Mas em 2 horas que eu estava lá dentro, se teve 5 minutos de palavra, foi muito. Não há edificação, não há crescimento, há só pessoas buscando a bênção, buscando milagre, buscando favorecimento. Tudo isso Deus vai te dar, mas nada é mais importante que você estar no centro da vontade do Rei. Aleluia. Não estou falando isso aqui para desmerecer, irmãos. O que os irmãos da Universal estão fazendo, deixa eles fazer. Se não é contra nós, é por nós. Está ganhando vidas, está fazendo isso. Mas que a igreja tem que ser edificada na palavra, ela tem que ser. Você vai crescer quando você tiver essa convicção no seu coração e na sua mente, de que eu preciso crescer, eu preciso ter revelação do que realmente é a igreja. Eu não posso vir na igreja porque todo mundo está vindo. Eu não posso vir na igreja porque se eu for lá domingo, aí eu sou abençoado a semana toda. Eu tenho que ir para a igreja sabendo que eu tenho um rei, que lá é a agência do reino, que eu sou, na verdade, a igreja, que a minha célula é a igreja, que eu sou parte do que Deus está fazendo. Aleluia. Se você buscar esse reino, ele não pode ser abalado por nenhuma circunstância, nem por crise financeira, nem por saúde, nem por dificuldades. Nada pode abalar quando você fala: eu estou a serviço do rei, eu estou fazendo o que o Pai quer, eu estou fazendo o que o rei determinou, e eu vou viver por isso. Você tem um chamado, você tem um propósito, você tem uma missão. Essa missão, ela não é gerada com emoção pelo que você sente, mas Deus realmente falou na sua vida. Deus trouxe revelação para você. Qual é a vontade do rei para a minha vida? É essa. Coloque para nós, irmãos. Pode passar. Expressar a glória e estabelecer o domínio. Diga: expressar a glória e estabelecer o domínio. É pouca coisa, mas é muito. Parece que é pouco, mas é muito. Expressar a glória é você ser imagem de Cristo. E exercer o domínio é você estabelecer o reino de Deus na terra. Como é que a gente faz isso, pastor? Na prática. Eu quero hoje eu vou começar. Tem jeito. Você quer saber qual é a vontade de Deus? Você quer saber começar na prática a expressar a glória e estabelecer o domínio? É saber que Jesus deu uma ordem: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se a igreja parar de fazer isso, ela deixou de existir, ela deixou de ter propósito, porque essa é uma ordem, imperativo, verbo imperativo: vai, ide, fazei. É uma ordenança. Como que eu vou fazer? Eu não sei fazer. Como é que eu faço? Deus vai te dar estratégias, mas que você tenha revelação, você tem. Fomos feitos à imagem de Cristo para exercer o domínio.
do reino em todos os lugares que estivermos. Pode passar, irmão. Qual que é o decreto do reino? Que mensagem eu vou levar? O que eu vou fazer indo por todo mundo, indo por todo lugar? Se arrependam, porque é chegar no reino de Deus. Quer chamar a conversa? Quer chamar uma pessoa para a realidade? Fala assim para ela: vem cá, está dando certo? O governo está consertando? A política está dando jeito? A justiça está corrigindo os presidiários? O que está acontecendo com a sociedade? Cada vez mais está corrompida. E todos têm convicção disso. E todos falam mal da polícia, todos falam mal do governo, todos falam mal das instituições, todos falam mal até da igreja, que a igreja não está funcionando, que a igreja só tem ladrão. Mas se você for viver bem, você fala assim: na verdade o problema está em nós, é o homem que não presta, o homem tem que mudar. Enquanto o homem e a mulher não mudarem no seu interior, nada vai mudar externamente. Então você precisa se arrepender, porque você também não está bem, você também mente, você também rouba, você sonega imposto, você compra coisas pirateadas, não paga imposto, você está destruindo com o seu corpo, você está fazendo exatamente aquilo que conduz à destruição. É hora de se arrepender e é hora de buscar o reino de Deus na sua vida. Você tem dificuldade de proclamar esse decreto? Tem, porque ninguém quer mais fazer o que é certo. Está tudo errado mesmo, pastor, não tem jeito. Olha, para ganhar dinheiro hoje, se eu não der meu jeito, está difícil. Tem que ser desse jeito. Lá na firma todo mundo faz. Lá na escola todo mundo cola, pastor. Não dá nada. No futuro, é o profissional que nós vamos ter, que roubou conhecimento, agora está roubando vidas, está roubando dinheiro, está roubando recursos dos outros e não faz as coisas que tem que fazer. O problema está no homem, o problema está em nós, e é necessário arrependimento. Essa é a sua mensagem, meu irmão. Essa é a sua mensagem que você tem que levar onde você for. Essa aqui é a igreja. Igreja não é aquele monte de regrinha que você acha que é, não. É você viver a palavra de verdade. Igreja não é aquele lugar que toma dinheiro do povo, não. Nós não queremos seu dinheiro. Eu quero a sua vida, o seu coração para Cristo. É isso que vale espiritualmente. É isso que é a mensagem que você tem que falar. A minha igreja vai ser a igreja verdadeira. A minha igreja vai ser uma igreja diferente. É uma igreja que não é só de máscara, não é só de fantasia, é uma igreja que vive a palavra, que vive o evangelho. Você tem dificuldade de proclamar isso? Como podemos proclamar o reino de Deus de forma prática? É aquilo que eu te falei: indo, ganhando, consolidando, discipulando e enviando. Nessa igreja nós trabalhamos com isso. O lema principal da igreja é esse. E você, se quiser fazer parte da igreja, da eclésia, você vai entrar nesse eixo. Porque aqui é a vida. Ali os recursos estão fluindo para aquilo, para aquela visão, para aquela missão. Ali Deus está trabalhando dessa forma. Ganhando, consolidando, treinando e enviando. Não, eu vou montar um ministério de dança, que é tão lindo, aquelas meninas dançando. Se Deus trouxer revelação, vai trazer. Mas hoje nós estamos ganhando, consolidando, treinando e enviando. Pastor, eu vou montar um ministério de teatro. Não, nós usamos teatro também, mas o foco é ganhar as pessoas através do teatro. Nós usamos música, mas o foco não é a música. Ninguém que não lidere célula não está aqui ministrando louvor. Nosso foco não é vender livros, apesar de que a gente use livros para ganhar pessoas para Cristo.
Então tudo gira em torno daquilo ali. Diga: ganhar, consolidar, treinar e enviar. Discipular ou treinar. A célula é o território que ocorre essa edificação. Você acha que a sua célula é o lugar mais isolado do mundo, onde o pastor nunca foi lá, o apóstolo só vai lá se tiver alguma coisa errada, ou tiver uma festa, né? Se tiver uma festa, chama o apóstolo que ele vai, ué. Mas se tiver demônio para expulsar também, aí chama os pastores, os obreiros. Certo dessa convicção, agora gera um encargo. Não viva só da emoção, porque senão fica igual aquelas reuniões da Forever, né? Você fica emocionado, puxa vida, agora não tem nada contra a Forever, não, esquece, então é outra coisa, porque tem uns irmãos aqui da Forever que não pode falar, igual aquelas reuniões da Monavi, né? Acho que ninguém foi na Monavi, na reunião da Monavi ninguém foi, e teve um que foi, está ficando difícil de fazer exemplo aqui, mas vamos supor que seja uma dessas aí, né? Que você vai lá e fica, puxa vida, o cara está ganhando dinheiro, olha só, cor de rosa o carro dela, um Toyota Corolla, né, do ano, tudo rosa, então eu vou ter um daquele também, nem que seja um Fusca rosa, mas fica só na emoção. Depois, na hora de pagar o preço, eu pensei duas vezes, falei, não vale a pena. Na reunião da Monavi eu falei, não vale a pena não. Acho que eu vou investir no reino mesmo. Não pode ficar só na emoção, tem que ficar na ação. Esses irmãos que vendem esse produto, fazem rede, ganham dinheiro, mas tem que trabalhar, tem que investir e tem que fazer a rede. Nós não ganhamos dinheiro com rede aqui, irmãos. Nós queremos popular o céu. Nós queremos encher de gente o reino dos céus, para que você seja a boca de Deus e pare de ser instrumento do inimigo, pare de ser vaso de desonra. O seu testemunho é o que Deus vai usar, não é conhecimento da palavra, da Bíblia, saber a Bíblia de cabo a rabo que Deus vai usar. Deus vai usar do jeito que você está, o seu testemunho, mas você tem que sair, dar o passo, você tem que pôr combustível, vir orar, você tem que ligar a chave, abrir a boca é importante. Eu tinha uma dificuldade de falar, para tirar uma palavra de mim era difícil, era só oi, tchau. Quem me conhece, né? Paulinho está aqui para falar. Era silêncio total. Para que falar? Já sei o que eu tenho que fazer. Para que falar? Mas falando é que gera vida. Como ouvirão se não há quem? Tem que falar. Então você tem dificuldade de falar? Deus vai te dar capacitar para isso. Deus vai abrir sua mente como abriu a minha. Mas é importante falar. Mas você tem que é ligar a chave, é de estabelecer decreto, é ser uma pessoa que fala. Amém? Você precisa disso. Isso é através da qual o domínio tem sido exercido. É através disso que a eclésia vai governar, vai implantar o reino de Deus. Sem convicção de Cristo, de que Cristo governa a sua vida, qualquer coisa poderá desviar da vontade dele. Porque muitos conhecem Deus, conhecem o amor de Deus, mas ele não continua, Jonathan, porque ele não tem essa convicção. Ele não tem cargo, ele sabe na mente, mas o coração dele está em outras coisas. Eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso estudar, eu preciso arranjar uma esposa, eu preciso arranjar um marido, eu preciso fazer isso, eu preciso... Quando você coloca isso no centro da sua vida, é isso que você vai ter. Se você foca nisso, é isso que você vai ter. Mas você tem que querer coisas mais altas. Você tem que querer aquilo que Deus quer para você. O que Deus quer para você? Não é o que eu digo, mas é o que a palavra de Deus diz.
É isso que você tem que buscar. É ser igreja verdadeira, não igreja de fachada. É ser realmente pedra viva no reino, que faz diferença. Senão seu foco vai sair a qualquer momento. Você não é mais um crente atrás da bênção. Fui chamado para edificar a eclésia, exercer domínio de Cristo na terra. Pode colocar os demais, irmão. O que tem limitado sua visão sobre o governo do reino? Aqui entra aquela parte que eu te falei. Se você acha que igreja e reino é a mesma coisa, essas igrejas que só vai na igreja, senta lá e vai embora, é a mesma coisa? Não é. Você tem convicção, você sabe que o que Deus quer é que você viva o reino, estabeleça o reino, comece a acontecer coisas boas, comece a acontecer milagres, comece as famílias a ser estruturadas, comece a parar de ter separação de casais, comece a parar de ter jovens na prostituição, comece a parar de ter pessoas morrendo de cirrose e morrendo de overdose, comece a parar de ter pessoas viciadas, drogadas e aumentando o centro de recuperação. O que você quer é isso. Eu sei que você quer isso. Você quer o melhor, você quer o bom, você quer o que é bem. Só que por que você não tem essa visão para a sua vida? Primeiro, não compreendo essa mensagem. Não faz sentido para mim. Minha vida é outra, pastor. Eu tenho a minha vida, você tem a sua. A sua parte é falar do evangelho, a minha é trabalhar e ganhar dinheiro. Você é um nécio. Jesus ressuscitou. Ele encontrou duas pessoas no caminho de Emaús, mas aqueles homens não perceberam que era o Cristo. Você está na igreja, você está andando com pessoas que veem a Cristo, você está andando no lugar que Deus está, onde Cristo está, mas você fecha os seus olhos e diz: isso não é para mim, eu não conheço, eu não tenho essa revelação. Você é um nécio, você é um tolo, porque Cristo está do seu lado, para te ajudar, para te sustentar, para te levar à vitória. Mas você quer dizer, não, essa mensagem não é para mim, célula não é para mim, evangelismo não é para mim, célula infantil não é para mim. A primeira opção é essa. Por que você não se envolve no reino? Porque essa mensagem não é para mim, eu não entendo nada. Quantos estão nessa situação? É melhor você escolher essa, porque as outras são piores. Vai piorar agora. Quantos estão nessa? Aleluia. Segunda, não quero fazer o que a palavra orienta. Eu sei que é verdade, eu sei que isso tudo é a verdade, mas eu não vou fazer. Eu vou fazer a minha vontade. Eu tenho direito, a vida é minha. Eu faço o que eu quero. Se for a pilha, vai trazendo. Isso é a rebeldia. É quando você sabe o que é para fazer, mas você faz o contrário. É quando você sabe que está certo, uma coisa é certa para fazer. Não pode furar sinal vermelho, mas você fura. Isso é rebeldia. Quantos estão nessa situação de rebeldia? Eu sei que é certo, que sei que é verdade, mas eu não quero, não vou fazer. Não tem também. Graças a Deus, todo mundo tem revelação. É para você ficar na primeira, você não quis ficar nem na primeira nem na segunda, então você está na terceira. Porque nem todos aqui estão estabelecendo o reino de Deus. Dá para saber por quê? Pelos frutos os conhecereis. O terceiro não foi gerado encargo
para estabelecimento do reino na minha vida. Você tem revelação. Deus falou na sua vida. O Espírito Santo já chamou você, já tocou em você. Você sabe que isso aqui é verdade e você tem revelação. Não é simplesmente o segundo que conhece a palavra. Não, você tem revelação. Você já caiu aqui na frente chorando na presença do Espírito Santo. Mas você está em desobediência. Essa é a pior situação. Fique de pé nessa hora. Vamos orar. Porque hoje você precisa.